Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lucas Petri, sou professor aqui do Dedicação Delta. Já faz um tempo que queria iniciar os projetos com vocês, mas eu estava na Academia de Polícia aqui para delegado do Mato Grosso do Sul. Também passei para delegado de polícia no estado do Paraná e felizmente, realmente estou muito feliz de iniciar esse projeto aqui com vocês. Esse meu primeiro projeto para o YouTube é do Maratona de Questões para a banca IBFC. É uma banca que está crescendo e que provavelmente trará muitas novas provas aí no Brasil. Por isso a importância de a gente fazer um estudo aprofundado por ela. Já adianto para vocês que as questões em minha disciplina, na matéria de direito administrativo, são muito variadas. Eles pegam todos os assuntos possíveis. No entanto, selecionei aqui, fiz um mapeamento da banca e selecionei os assuntos que mais aparecem, e vocês vão perceber, junto comigo, que eles aprofundam sim um pouquinho em direito administrativo. Eles não cobram apenas a lei seca, mas eles cobram também uma doutrina e uma jurisprudência um pouco aprofundada. Logo, espero muita atenção de vocês e que vocês aproveitem a aula. Ao final, deixem os comentários abaixo, espero realmente que vocês gostem da aula. Eu pretendo fazer essa aula resolvendo essas questões da forma como eu resolvia na hora de fazer minhas provas e meus simulados. Felizmente, consegui ficar dentro das vagas em ambos os concursos que prestei, delegado de polícia aqui do Mato Grosso do Sul e delegado de polícia do Paraná. Então, pretendo passar essa forma de resolução de questões para vocês, tá bem? Então, vamos lá. Vou me colocar aqui embaixo. Certo, pessoal? Então, maratona de questões aqui do Dedicação Delta para vocês, gratuito no YouTube, 0800 da banca IBFC. Minha disciplina, Direito Administrativo. Meu Instagram, deixo aqui para vocês, lucas.p05. Então, se você gostar da aula, se tiver interesse, se tiver também qualquer dúvida para falar comigo, é só mandar um direct lá, respondo na hora, muito tranquilo. Tá bem? Vamos começar então. Pessoal, questão número 1, de analista judiciário do ano de 2020. Em relação aos princípios que regem o regime jurídico administrativo, analise as afirmativas abaixo. Já entro aqui no tema sobre princípios, tema extremamente importante, cai em toda prova de direito administrativo, e eu trouxe aqui duas questões para vocês sobre o tema. Pode ver que a primeira questão é bem grande. Aqui nós temos as respostas, né, as assertivas, e aqui nós temos as afirmações. Primeira, em razão do princípio da intranscendência subjetiva das sanções, não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos, fundada em irregularidades na gestão anterior, quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos. Pessoal, se você tem um domínio aqui das súmulas, você vai lembrar que tal assertiva trata-se da súmula 615 do STJ. Tá bem? Escrevi ali meio embaçado, né? Mas trata-se da súmula 615 do STJ, que fala exatamente isso. Mas, pessoal, o que é o princípio da intranscendência subjetiva das sanções? De acordo com esse princípio, quando um agente em uma função pública cometer um ato que gere uma responsabilidade, que gere uma sanção, uma obrigação para ele próprio, essa sanção não pode passar para outra pessoa. Então, dessa forma, o Supremo Tribunal Federal entende a aplicação desse princípio em dois momentos. O primeiro é o exposto aqui na súmula do próprio STJ, que, vindo uma nova gestão, se essa nova gestão ela fez atos, ela realizou atos para minimizar os danos, tomou as providências cabíveis para a reparação do dano de atos realizados pela gestão anterior, essa nova gestão ela não pode ser responsabilizada. O STF ainda tem, em sua segunda vertente,
o entendimento de que as sanções também não podem passar de um ente da administração pública indireta para o da direta, nem de um órgão para o outro. Sendo assim, por exemplo, se uma autarquia do município sofrer alguma sanção ou penalidade, o município não pode sofrer essa mesma sanção. Deve ficar dentro da própria autarquia. Da mesma forma, caso o Ministério Público, por exemplo, seja autor de algum ato que tenha alguma sanção imposta, esse ato, essa sanção não poderá passar ao poder. Tá bem? Não poderá passar a qualquer poder que seja, apenas ao Ministério Público. Então, aqui, trata-se de assertiva verdadeira, por expressa previsão na súmula 615 do STJ e por ressaltar uma das possibilidades de aplicação do princípio da intranscendência subjetiva das sanções. Beleza? Vamos lá para a segunda. O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, inciso 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, sendo este um reflexo do princípio da impessoalidade. Pessoal, aqui nós também temos outra súmula, só que agora é uma súmula do STF, tá bem? Aqui é a súmula 683 do STF, tá? Minha letra fica muito horrível aqui, mas é só para vocês terem escrito em algum lugar. Primeiramente aqui na súmula 615 do STJ e agora na súmula 683 do STF. No entanto, pessoal, esse final aqui ele está errado. Por quê? Porque esse limite de idade para inscrição do concurso público ele é constitucional, né? De acordo com o entendimento simulado. No entanto, não é o princípio da impessoalidade que rege isso, e sim o princípio da igualdade. Vocês lembram que o princípio da igualdade ele tem duas vertentes, a vertente formal e a vertente material. No que tange à igualdade formal, todos são iguais perante a lei. Já na igualdade material, que é aplicada aqui nesse verbete simular, traz que todos iguais devem ser tratados igualmente e os desiguais devem ser tratados de forma desigual no limite de sua desigualdade. Logo, o limite de idade para inscrição do concurso público deve ser visto de acordo com o cargo em análise. E outra coisa aqui, muito importante, é que ele deve ser via lei. Ok, pessoal? Então, não pode ser via ato administrativo, não pode ser via decreto administrativo, mas apenas via lei. Apenas a lei pode regularizar essa súmula, tá bem? Então, aqui, inciso 2, falso. Inciso 2, assertiva 2, falso. Beleza? Vamos para o 3 aqui. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Pessoal, aqui é outra súmula. Súmula 473 do STF. Faço até um asterisco aqui para vocês, porque é uma das súmulas mais importantes que temos hoje. Vocês têm que saber essa súmula decorada, tá? Aqui o finalzinho, vamos lá. Esse enunciado trata, sobretudo, do princípio da legalidade. Aqui, pessoal, nós temos outro erro. Não é o princípio da legalidade, mas sim o princípio da autotutela, pessoal. Ok? É o princípio da autotutela. E o que traz esse princípio? De acordo com esse princípio, a administração pública ela tem o poder-dever de anular os atos que ela considere ilegais e de revogar aqueles que ela considera inconvenientes ou inoportunos, seja porque eles não são mais interessantes para a administração pública ou seja porque eles já não têm mais efeito e a administração pública deseja revogá-los.
Dessa forma, essa assertiva, ela também se encontra errada. Vocês percebem que essas duas assertivas aqui, elas trazem a correta súmula, o correto verbete simular. No entanto, o princípio, ao final trazido, não é o da súmula, requerendo aqui um conhecimento um pouco mais aprofundado da matéria. Vou passar aqui a 4 para antes a gente ver as assertivas como elas estão. Sempre lembre de ir respondendo e já ir vendo as assertivas, tá bem? No caso aqui nós temos a 1 verdadeira e a 2 e a 3 falsa. Vamos lá se a gente mata alguma questão. Aqui, 1, 2 e 3 estão corretas. Pode ser. Apenas as afirmativas 1 e 4 estão corretas. Pode ser. Apenas a assertiva 2 e 3 estão corretas? Não. As 2 e 3 estão erradas. 1, 2, 3 e 4 estão corretas? Não. A gente já viu que a 2 e a 3 elas estão erradas. Aqui, na A também, né? Porque a 3 não está correta. Só serve a alternativa B. Já vou deixar ela marcada aqui, mas vamos lá ver se realmente a 4 está correta. A administração pública pode anular seus próprios atos quando esses forem ilegais. Correto. No entanto, se a invalidação do ato administrativo repercute no campo de interesses individuais, faz-se necessária a instauração de procedimento administrativo, em respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Pessoal, isso daqui está corretíssimo, ok? Aqui é o entendimento do STF, então essa questão foi inteiramente jurisprudencial. E ele traz exatamente isso. A administração pública, ela tem, com o princípio da autotutela, a prerrogativa de anular os atos que ela considera ilegais e de revogar os atos inoportunos ou inconvenientes. Correto? Súmula 473 do STF. No entanto, quando esses atos afetem o direito individual de uma pessoa, os interesses individuais de um só indivíduo, este deve ter a possibilidade de exercer o seu contraditório e a ampla defesa. Ou seja, esse pode defender-se. Cito aqui como, por exemplo, um agente público tem lá como gratificação uma porcentagem do seu salário. A administração pública entende que aquela gratificação é ilegal. Ela pode, assim, sem procedimento administrativo, retirar essa gratificação, pode anular o ato que traz essa gratificação ao servidor público? Não, pessoal, ela não pode, porque no caso atinge diretamente o interesse individual do agente público, do administrado, certo? Então, nesse caso, ela tem que abrir um procedimento administrativo. Nesse procedimento administrativo, o agente público poderá exercer o contraditório e a ampla defesa, ou seja, a sua resposta, e apenas após isso, se tiver eventual produção de prova, será dada uma decisão de anulação ou não do ato administrativo. Beleza? Então, essa questão aqui, ela tem como resposta a letra B. Apenas as afirmativas 1 e 4 estão corretas. Tá bem, pessoal? Vamos continuar, então, para a questão de número 2. Novamente, ela versa sobre princípios administrativos. Vamos lá, questão de 2020 também. A Constituição deixou expressos os princípios a serem observados por todas as pessoas administrativas, de qualquer dos entes federativos. Revelam eles as diretrizes fundamentais da administração. Sobre eles, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Assertiva A. O princípio da impessoalidade impõe que o administrador público não dispense os preceitos éticos que devem estar presentes em sua conduta. Pessoal, o princípio da impessoalidade não diz isso. Aqui nós temos o princípio da moralidade. Beleza? Então está errada a assertiva A. Eu já vou falar sobre o princípio da impessoalidade, porque ele está aqui na assertiva B. A administração há de ser impessoal, sem ter em mira este ou aquele indivíduo de forma especial. Pessoal, o princípio da impessoalidade, ele possui duas vertentes. A primeira delas é que a administração pública ela não pode agir com favoritismos
ou seja, ela não pode beneficiar determinado grupo ou indivíduo da sociedade em detrimento de outros, ou não beneficiando outros. Ela não pode escolher determinado grupo ou indivíduo para ser beneficiado. E tem também a outra vertente, no qual, quando o Estado realiza algum ato na sociedade, deve ser utilizado o nome do Estado e não o nome do agente público. Dessa forma, se um governador ou um presidente realizar, por exemplo, uma obra de grande valor numa cidade, num estado, aquela obra não pode ter o nome desse governador, desse presidente ou desse prefeito, mas sim o nome do órgão, do estado em si, seja o município, o estado ou a União. Aqui, na assertiva B, nós temos a primeira vertente do princípio da impessoalidade, no qual a administração ela não pode beneficiar determinado grupo ou determinado indivíduo em especial. Tá bem? Então aqui a gente já fica com o gabarito. O gabarito dessa questão é a letra B. Agora a gente vai ver porque as outras estão erradas. Se elas realmente estão erradas. Vamos lá. Os atos da administração devem sempre merecer a mais ampla divulgação possível entre os administrados. Correto. Isso porque constitui fundamento do princípio da moralidade, propiciar-lhes a possibilidade de controlar a legitimidade da conduta dos agentes administrativos. Pessoal, a questão estaria perfeita se não fosse o princípio, pessoal. Aqui não é o princípio da moralidade. O princípio da moralidade ele está exposto aqui na assertiva A, que trata dos deveres éticos e morais da administração pública. Já aqui, trata-se do princípio da publicidade, que os atos que regem a administração pública devem ser, em regra, públicos, propiciando ao administrado um eventual controle da conduta dos que estão a par da administração. Certo? Então, essa daqui também, a C está errada, ok? Vamos para a D. A moralidade administrativa impõe conferir direitos aos usuários dos diversos serviços prestados pela administração, ou por delegados, e estabelecer obrigações efetivas aos prestadores. Pessoal, novamente aqui, não é a moralidade administrativa, mas aqui é outro princípio. Aqui é o princípio da eficiência. Lembra lá do famoso LIMP, do artigo 37 da Constituição? Pessoal, o LIMP ele foi totalmente utilizado nessa questão, né? Nós temos aqui o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Aqui na assertiva D, nós temos o princípio da publicidade e não da moralidade. Vamos para a alternativa E, que tratará sobre o princípio da legalidade. Para o direito público, o princípio da legalidade ele reside na possibilidade de poder fazer tudo, desde que a lei não proíba. Qual é o erro aqui, pessoal? Não é para o direito público, mas para o direito privado. O agente privado, o administrado, ele pode fazer tudo que a lei não proíba. Já a administração pública, pessoal, ela trabalha com a legalidade estrita, ou seja, ela só pode realizar uma conduta desde que haja expressa previsão legal. Então, a lei tem que mandar, ou tem que pelo menos deixar a administração pública realizar tal ato. Correto? Ela não pode fazer tudo que a lei não proíba, mas sim ela deve agir estritamente de forma legal. Ok? Então, ficamos nessa questão com a alternativa B também. Ok? Vamos lá, então, para a questão 3. Aqui eu vou trazer para vocês duas questões sobre organização administrativa, que é um assunto muito cobrado também pela banca IBFC. Vamos lá. Aqui uma prova de 2020 de analista judiciário. Sobre a administração pública, enquanto conjunto estrutural de órgãos e entidades voltados à execução das atividades públicas, assinale a alternativa correta.
Vamos lá, pessoal. Assertiva A. Pela teoria da institucionalização, determinados órgãos públicos, não obstante não tenham personalidade jurídica própria, em virtude de sua atuação, podem ganhar vida própria, por conta de sua história existencial, como é o caso do Exército Brasileiro. Pessoal, essa aqui é uma questão um pouco mais complicadinha. Vamos pular ela, então, e deixá-la para depois. B. O Poder Executivo poderá qualificar como agência reguladora a autarquia ou fundação que tenha um plano estratégico de reestruturação e desenvolvimento institucional em andamento e tenha celebrado contrato de gestão com o respectivo Ministério Supervisor. O erro dessa assertiva aqui, pessoal, tá que o Poder Executivo ele poderá qualificar, não é agência reguladora, é uma agência executiva. A agência executiva é aquela autarquia ou fundação que é qualificada pelo Poder Executivo mediante um contrato de gestão com o respectivo ministério. Esse contrato de gestão, ele visa reestruturar, melhorar essa agência executiva. Será um título que será dado a essa agência via decreto, beleza? Contrato de gestão via decreto. A agência reguladora, por sua vez, é uma autarquia em regime especial. Então, ela é uma autarquia, só que ela tem determinados preceitos, determinados direitos que tornam ela especial em razão das outras. Beleza? Aqui eu cito, por exemplo, o poder normativo técnico. Elas regulam algum interesse da população em geral, alguma área da população. Por isso que elas possuem esse poder. Ok? Qualquer coisa depois dá uma revisada lá. Diferença entre agência executiva e reguladora aparece bastante. Tem que dar uma olhadinha. Vamos lá para a letra C, então. Prescreve em 5 anos, contados da data prática do ato abusivo, a ação de reparação em face do acionista controlador da empresa pública e da sociedade de economia mista, proposta pela sociedade, pelo terceiro prejudicado ou pelos demais sócios. Pessoal, o erro aqui tá, que prescreve em 6 anos, ok? Aqui o artigo 15º da Lei 13.313 de 2016. É a lei que trata sobre empresas públicas e sociedades de economia mista. Vale a pena ler essa lei inteira, ao menos uma vez, se você for fazer uma prova da banca IBFC, porque claramente é uma banca que cobra a lei seca e cobra leis, inclusive, especiais, como é a Lei 13.303. Beleza? Vamos para a letra D, então. É permitida a participação remunerada de membros da administração pública, direta ou indireta, em mais de 2 conselhos, de administração ou fiscal, de empresa pública, de sociedade de economia mista ou de suas subsidiárias. Qual é o erro aqui, pessoal? Não é permitido, é vedado. E onde está isso? Está no artigo 20 da mesma Lei 13.303. Então, dá uma olhada lá nessa lei, Lei 13.303 de 2016, aqui, artigo 15 e aqui, artigo 20. Beleza? Então, sobrou para a gente a assertiva A. E realmente, pessoal, ela está correta. Essa é uma teoria tratada pela doutrina, que traz, de acordo com a teoria da institucionalização, determinados órgãos públicos, não obstante não tenham personalidade jurídica, pois órgãos não possuem personalidade jurídica própria, essa é uma característica dos órgãos públicos, em virtude de sua atuação, podem ganhar vida própria, por conta de sua história existencial, como é o caso do Exército Brasileiro. Pessoal, essa teoria, ela traz exatamente isso. O Exército Brasileiro, por sua história, por seu valor institucional, ele ainda não possui personalidade jurídica, mas ele é detentor de direitos e deveres. Ele tem o dever de defesa do Estado, e ele tem diversos deveres. Por exemplo, o Exército Brasileiro, ele pode realizar atos administrativos e ele pode, inclusive, celebrar contratos administrativos que não são
direitos de qualquer órgão. Essa teoria aqui, ela decorre exclusivamente da doutrina e dos costumes, pessoal. Ela vem dos costumes. Ela não vem da lei. Em lei alguma, você irá encontrar que o Exército Brasileiro pode ou não realizar contratos ou atos administrativos. Mas vocês lembram que os costumes, eles são sim fontes secundárias do direito administrativo e eles podem gerar direitos e deveres, inclusive de acordo com essa teoria, ok? Então essa teoria aqui, ela está correta, ela existe e ela traz exatamente isso, ok? Vamos passar então para a questão de número 4. Uma nova questão sobre organização administrativa. As entidades que fazem parte do terceiro setor, também designadas como entes paraestatais, não integram a estrutura da administração pública, mas cooperam com o Estado no desempenho de atividades não lucrativas. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. Pessoal, é um tema, então, é uma questão que trabalha com o tema do terceiro setor. O que é o terceiro setor? O terceiro setor, ele está ao lado do Estado. Ele não faz parte da administração pública direta e nem da administração pública indireta. Ele caminha ao lado do Estado e é composto por entidades que não têm fim lucrativo, mas que visam ajudar o Estado, auxiliar o Estado em suas funções. Beleza? Eu trouxe aqui nesse slide, antes de a gente resolver as questões, alguns macetes que eu tenho do meu próprio caderno, do caderno que eu utilizava. Sobre as entidades do terceiro setor, nós temos três principais. A organização social de interesse público, conhecida como OCIP, e a organização da sociedade civil, OSC. O que vocês têm que saber dessas entidades, dessas organizações? A organização social, ela realiza um contrato de gestão com o poder público, a fim de fomentar e executar atividades do interesse público, ok? Já a organização social de interesse público, chamada OCIP, ela realiza um termo de parceria com o poder público. E aqui eu trouxe o pezinho aqui para vocês lembrarem da OCIP, ok? E organização social, vocês lembram da gestão, ou apenas aqui, um macete que vocês preferirem, tá bem? A OS com o S da gestão aqui. E temos também a OSC, Organização da Sociedade Civil. A OSC, ela forma dois termos ou um acordo com o poder público. Temos aqui o termo de colaboração, que é o termo proposto pela administração pública, a OSC, e temos o termo de fomento, que é proposta pela OSC, a administração pública. O que tem de igual entre esses dois termos? Os dois envolvem transferência de valores. Já o acordo de cooperação, ele também ocorre entre a OSC e a administração pública, mas aí não interessa de quem parte esse acordo, mas sim que ele não envolve transferência de dinheiro. Nós temos aqui 0, 0. Então lembrem, esses dois Os aqui do cooperação, que não envolvem transferências de dinheiro, ok? Então lembre, pessoal, OS, Organização Social, contrato de gestão, OCIP, Organização Social de Interesse Público, termo de parceria, OSC, termo de colaboração, termo de fomento, que envolve transferência bancária, que envolve transferência de valores, ok? E acordo de cooperação, que não envolve. Agora, vamos para a questão. O Poder Executivo poderá qualificar como organização da sociedade civil, OCIP, as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, atendidos os requisitos previstos em lei, cujo vínculo com o poder público é efetivado mediante a celebração de contrato de gestão. A gente acabou de ver, contrato de gestão não é organização da sociedade civil, mas sim organização social, ok? É a famosa OS. Beleza? Lembrem disso. Aqui está errado, então,
a letra A. Vamos para B. Podem qualificar-se como organizações sociais as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, que tenham sido constituídas e se encontrem em funcionamento regular há no mínimo 3 anos, desde os respectivos objetivos sociais e normas estatutárias, atendam aos requisitos instituídos por lei. Pessoal, aqui não é organização social, mas aqui é a OCIP, pessoal, ok? E onde eu deveria ver isso? É o artigo 1º da lei que rege a OCIP, Lei 7.990 de 99. Dá uma olhadinha lá depois, vocês vão perceber que o artigo 1º é exatamente esse, só que trata da OCIP e não da organização social. Então, falsa B. Vamos para C. Os serviços sociais autônomos integrantes do denominado Sistema S, embora não integrem a administração pública, correto, colaboram com ela na execução de atividades de relevante significado social, correto, razão pela qual estão submetidos à exigência de concurso público para a contratação do pessoal, nos moldes do artigo 37 da Constituição. Pessoal, um dos pontos principais dos serviços autônomos do Sistema S é que eles não estão sujeitos nem a concurso público, nem a licitação. Por quê? Porque eles não fazem parte da administração pública. Então, eles não estão dentro dessa regra de concurso público. Mas trago para vocês que o Tribunal de Contas, ele pode, aliás, ele deve supervisionar as entidades paraestatais, ok? Então, apesar das entidades paraestatais não serem obrigadas a fazer concurso público, nem licitações, como a verba pública e como elas estão lado a lado com o Estado, elas ficam também a serem supervisionadas pelo Tribunal de Contas. Mas então aqui está errado. Por quê? Porque não estão submetidos à exigência de concurso público. Beleza? Vamos para a D, então. O vínculo das entidades de apoio com o poder público decorre da assinatura de convênio, que lhe garante a destinação de valores públicos com dotação orçamentária específica, além da possibilidade de cessão de bens públicos e até mesmo a cessão de servidores. Pessoal, é exatamente isso. As entidades de apoio, elas fazem um contrato com o serviço público, com o poder público. E nesse contrato, chamado de convênio, elas fazem, basicamente, o poder público se reúne com essa entidade de apoio para a realização de um objetivo em comum. Então, ambas têm um interesse, o poder público faz esse contrato de convênio com essa entidade para ambos buscarem o objetivo, ocorrendo a possibilidade, inclusive, de valores públicos, cessão de bens públicos e cessão de servidores. Então, aqui está certa a alternativa D. D de dado. Ok? Finalizamos aqui, então, 4 questões, 2 de princípios, 2 de organização administrativa. Iremos para outras 2 questões. Vamos lá. Tema que aparece muito e que vai aparecer na sua prova, de delegado, com certeza. Ato administrativo. Ato administrativo é o ato jurídico típico do direito administrativo, diferenciando-se das demais categorias de atos por seu peculiar regime jurídico. A respeito desse assunto, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá, então, pessoal. Assertiva A. A imperatividade tem como sinônimo a coercibilidade, sendo o atributo do ato administrativo que impõe a obrigatória submissão ao ato praticado de todos que se encontrem em seu círculo de incidência. Aqui, nós temos uma questão que versa sobre os atributos dos atos administrativos. E eu queria passar para vocês quais são os atributos. Uma revisão básica aqui do que são os atributos do ato administrativo.
nós temos a presunção de legitimidade e de veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade, que juntos formam o famoso, aliás, a famosa PAT. E o que traz cada um desses atributos, pessoal? Legitimidade, nós temos que ela é feita de acordo com a lei. Ou seja, o ato, ele cumpriu. O ato administrativo, ele tem como presunção relativa uma presunção iuris tantum, que ele foi cumprido de acordo com a lei. E presunção de veracidade sobre os fatos. Ou seja, se determinado ato tem fatos em seu bojo, né, que geralmente tem, aqueles fatos, eles são considerados verdadeiros até a prova em contrário. Essa presunção de legitimidade e veracidade, ela tem algumas decorrências, pessoal. Pessoal, então no que tange nos atributos dos atos administrativos, nós temos aqui o primeiro, a presunção de legitimidade e veracidade, que traz de acordo com a lei e de acordo com os fatos. E quais são as decorrências desse primeiro atributo? O primeiro é que o Poder Judiciário ele deve ser inerte. Ele deve ser provocado para anular. Por quê? Porque os atos ele têm boa-fé. Eles têm como presunção serem feitos de acordo com a lei e que os fatos que decorrem daquele ato, os fatos previstos naquele ato, eles são verídicos. E outro é o ônus da prova. Se alguém deseja anular um ato administrativo, deve provar. O ônus da prova inverte, ele não fica com a administração pública. Não é a administração pública que deve provar que aquele ato é legítimo e é verídico, mas sim o terceiro interessado na anulação desse ato deve provar que aquele ato não foi feito de acordo com a lei ou que aqueles fatos que baseiam o ato administrativo são inverídicos, ok? Então, nós temos aqui duas principais decorrências. A não possibilidade da atuação de ofício do Poder Judiciário e o ônus da prova, que passa da administração pública para o administrado. Segundo atributo, da autoexecutoriedade. Pessoal, de acordo com o princípio de acordo com o atributo da autoexecutoriedade, a administração pública não precisa recorrer ao Poder Judiciário para realizar os seus atos. Ela pode, por si só, realizar um ato administrativo. Ela pode executar o ato administrativo, ok? Ela não precisa levar esse ato ao Poder Judiciário para o Poder Judiciário determinar a execução do ato. Temos também o atributo da tipicidade, terceiro atributo, que os atos administrativos, eles devem estar previstos em lei, ok? Eles decorrem apenas da lei, beleza? Aqui nós temos uma vinculação tremenda ao princípio da legalidade e da juridicidade. Lembram que a gente viu na questão de número 2, que a administração pública pode somente agir conforme a lei, se a lei ordenar ou deixar ela agir daquela forma? Nós temos aqui o atributo da tipicidade. E também, por último, o atributo da imperatividade. Pessoal, de acordo com o atributo da imperatividade, ele decorre do poder de império do Estado, da administração pública. Que a administração pública ela pode impor obrigações e deveres ao particular, independentemente de sua anuência, ok? Lembrem aqui da imperatividade, é o poder de império, ele decorre do poder de império da administração pública. Dados os atributos, esses 4 atributos, a famosa parte, nós vamos voltar agora à questão. A imperatividade tem como sinônimo a coercibilidade, sendo o atributo do ato administrativo que impõe a obrigatória submissão ao ato praticado de todos que se encontram em seu círculo de incidência. É exatamente isso, pessoal. É exatamente isso. Ela tem sim como sinônimo a coercibilidade, ok? E ela põe como obrigatória a submissão ao ato praticado. Beleza? Ou seja, mesmo que o terceiro não aceite, ele poderá ser obrigado a isso. Então, correta não é nossa assertiva. Nós estamos buscando a incorreta.
A tipicidade proíbe a administração pública de praticar atos atípicos ou inominados, ok? Realmente é verdadeiro. Os atos, eles devem ter previsão legal, ok? Proibindo dessa forma a administração pública de realizar atos que não estejam previstos em lei, seja em seu rito, seja em seu nome. Beleza? Vamos para C. O fechamento de um restaurante pela vigilância sanitária é um exemplo de autoexecutoriedade, uma vez que dispensa autorização judicial. Pessoal, é isso mesmo. Dispensa autorização judicial, pode ser realizado pela administração pública. Ok? Então, verdadeiro aqui também. D. O atributo da exigibilidade é o ato administrativo que tem a capacidade de criar unilateralmente obrigações aos particulares, independentemente da anuência destes. A gente acabou de ver que é o atributo da imperatividade que faz isso, não o atributo da exigibilidade. E o que é o atributo da exigibilidade? Pessoal, exigibilidade acaba sendo uma vertente da autoexecutoriedade. É dividida em duas: a executoriedade em sentido estrito, ok? Opa, deixa eu apagar aqui para vocês. A executoriedade e a exigibilidade, ok? São coisas diferentes. Na executoriedade, a administração pública, por si só, ela realiza o ato, ela pode impor ao terceiro a realização do tal ato e ela mesma pode realizar o ato. Por exemplo, uma destruição de um imóvel que esteja em local irregular. A administração pública, ela mesma pode ir lá e destruir essa propriedade. Assim como a administração pública pode fechar um ambiente por regras sanitárias, ok? Já a exigibilidade, há meios de coerção indiretos ao particular. Enquanto na executoriedade nós temos meios de coerção diretos, ou seja, a própria administração pode ir lá e obrigar o particular ou ela mesma fazer o ato. Já na exigibilidade, nós temos meios indiretos de coerção. Por exemplo, a multa. Ela não pode obrigar o particular a realizar determinado ato, mas ela utiliza a multa como meio de coação indireto para o particular andar dentro da lei, ou seja, realizar determinado ato, ok? Então, aqui não é exigibilidade, mas sim imperatividade. Então, a resposta é a letra D. Vamos lá para a letra E. O atributo da presunção de legitimidade significa que o ato administrativo é considerado válido até que se prove ao contrário. Pessoal, se nós formos levar ao pé da letra, essa questão estaria errada, ok? Por quê? O atributo da presunção da legitimidade, ele significa que o ato é feito de acordo com a lei, que ele cumpriu o ciclo legal. E uma de suas decorrências, uma de suas consequências é que ele é considerado válido até que se prove ao contrário. Então, assim, se nós levarmos ao pé da letra, está errado. Mas aqui vamos dar como correto, ok? Está como correto. Porque ele realmente, no fundo, no final de tudo, ele significa que o ato administrativo é considerado válido até que se prove ao contrário. Beleza? Vamos lá para a próxima, então. Novamente sobre atos administrativos. No que diz respeito aos atos da administração e aos atos administrativos, analise as afirmativas abaixo. A expressão ato da administração tem sentido mais amplo do que a expressão ato administrativo, que abrange apenas determinada categoria de atos praticados no exercício da função administrativa. Pessoal, essa alternativa aqui, ela está correta. Atos da administração são muito mais amplos.
atos da administração podem ser atos realizados em regime de direito privado, podem ser atos materiais, por exemplo, a execução de um ato, a derrubada de uma propriedade, a intervenção em um estabelecimento, pode ser considerado ato da administração. Próprios contratos, a execução de algum contrato administrativo pode ser considerado um ato da administração. E o próprio ato administrativo, que é aquele realizado por agente público ou delegado por agente para algum agente de algum agente público em direito público, visando uma finalidade pública, ok? Também pode ser considerado um ato da administração. Então, esse daqui está correto. Vamos para 2 agora. Os atos de direitos privados exercidos pela administração pública são espécie dos chamados atos da administração. Foi exatamente o que eu falei. Realmente, os atos de direitos privados podem ser considerados, sim, atos da administração. Atos da administração é gênero, ok? E ato administrativo pode ser uma de suas espécies nessa classificação. É possível definir ato administrativo como a declaração do Estado ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sob regime jurídico de direito público e sujeito a controle do Poder Judiciário. Pessoal, há diversos conceitos de atos administrativos em nossa doutrina. O que estão em todos? Que é feito sob regime de direito público e declaração do Estado ou de quem o represente, ou seja, de algum delegado ou de algum agente público. O restante não está em todos, mas está correto. Produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei e sujeito a controle do Poder Judiciário. Então, aqui está correto também. Pode ver que aqui é possível definir ato administrativo, e realmente é. Aqui está um conceito válido de ato administrativo, ok? Então, assinale a alternativa correta, nós temos aqui como correta a letra A. As afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas. Beleza? Então, nós tivemos aqui 2 questões de atos administrativos e eu quero fechar com vocês essa aula com mais um assunto muito importante, que é o assunto da responsabilidade civil do Estado. Aqui é a questão certa também para o cargo de delegado. Vocês têm que saber tudo, tanto no âmbito doutrinário como no âmbito jurisprudencial, ok? De vital importância. Irei passar aqui o básico com vocês, até aprofundando um pouco dentro do que a questão irá permitir para a gente. Vamos lá, então. Questão 2019 da IBFC, claro, Procurador Municipal. A responsabilidade civil do Estado tem suas principais diretrizes estabelecidas pela Constituição Federal. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. A. Pessoas jurídicas de direito privado não podem responder objetivamente pelos danos que causarem a terceiros. Pessoal, a responsabilidade ela pode ser subjetiva e objetiva. As duas têm em comum os elementos da conduta, do dano e do nexo causal. Ou seja, teremos responsabilidade civil quando um agente público, um agente que não seja público, mas que tenha o poder público para si, por exemplo, um delegatário, realizar uma conduta. Dessa conduta, nós temos um dano e ambos estarem ligados pelo nexo causal, ok? Já a diferença entre a responsabilidade objetiva e a subjetiva é que na subjetiva nós temos também o elemento culpa em sentido amplo, que aborda tanto a culpa em sentido estrito como o dolo. Logo, deve ser provado também o dolo ou a culpa do agente, ok? O agente deve ter agido com dolo ou com culpa. Já a responsabilidade objetiva, ela independe do dolo e da culpa.
e ela é regra para a administração pública no ordenamento jurídico brasileiro, prevista lá no artigo 37 da Constituição. Então, estamos certos? Temos duas responsabilidades. Responsabilidade subjetiva, que é necessário que o terceiro prove o dolo ou a culpa do agente estatal, do Estado, e temos a responsabilidade objetiva, em que não há necessidade da comprovação do dolo e da culpa. Aqui, pessoas jurídicas de direito privado não podem responder objetivamente pelos danos que causarem? A alternativa está falsa, pessoal. Por quê? Porque ela pode sim. Nós temos dois tipos de pessoas jurídicas de direito privado. Nós temos as pessoas jurídicas de direito privado que prestam um serviço público e nós temos as que exercem uma atividade econômica. Quando ela exerce, por exemplo, uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, quando ela presta um serviço público, ela vai ser comparada no seu regime de responsabilidade civil a uma instituição pública. Então, ela poderá responder, aliás, ela deverá responder de forma objetiva, não sendo necessário aqui que o terceiro interessado, lesado, né, comprove o dolo ou a culpa. Então, falsa a assertiva. B. Não há hipótese de responsabilidade do Estado por erro judiciário. Pessoal, aqui está falso. Há hipótese de responsabilidade, sim, do Estado por erro judiciário e está previsto lá no artigo 5º, inciso 75 da Constituição Federal, que traz que pode ocorrer erro judiciário, sim. E ele é feito na esfera penal, quando o preso fica preso por um tempo além daquele previsto em sua sentença. Ok? Aí dá erro. Aí dá erro judiciário e aí dá responsabilidade. Outra hipótese também é para o erro judiciário propriamente dito em caso de dolo ou fraude. Sendo assim, se o juiz agir com dolo ou fraude na aprovação de sua decisão, ele pode sim responder e essa responsabilidade pode recair no Estado, gerando uma responsabilidade civil por parte do Estado. Ok? Assertiva C. O ordenamento pátrio adota a teoria da culpa administrativa para a responsabilidade civil do Estado. Pessoal, a teoria da culpa administrativa, ela traz que o Estado deverá responder de forma subjetiva perante o terceiro. E ela não é a regra no nosso ordenamento jurídico. No nosso ordenamento jurídico, nós temos a teoria objetiva para a responsabilidade civil do Estado. Dessa forma, o terceiro lesado, ele não vai precisar comprovar o dolo e a culpa do Estado, do agente público, no caso, no fato concreto. Beleza? Letra D. É assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos do dolo ou do culpa. É verdadeiro, pessoal. É previsão lá no artigo 37 da Constituição Federal. O Estado, ele é acionado pelo terceiro lesado e caso o Estado entenda que o agente público agiu com dolo ou culpa, o Estado deve entrar com uma ação de regresso perante aquele agente público. Ok? Então, é assegurado, sim, o direito de regresso do Estado perante o seu agente, desde que esse tenha agido com dolo ou com culpa. Ok? Vamos para mais uma questão. A última, pessoal, a última. Eu quis trazer duas questões de cada tópico que eu considero muito importante para a banca e para o direito administrativo. E vamos finalizar aqui com mais uma de responsabilidade civil. A noção de responsabilidade implica a ideia de resposta, termo que, por sua vez, deriva do vocábulo verbal latino respondere, com o sentido de responder, replicar. De fato, quando o direito trata da responsabilidade, induz de imediato a circunstância de que alguém, o responsável, deve responder perante a ordem jurídica, em virtude de algum fato precedente.
Aqui só uma introdução não vai ajudar a gente na resolução da questão. Assim, sobre a responsabilidade civil do Estado, assinale a alternativa incorreta, ok? Alternativa incorreta. Vamos lá, então. A. O Estado, por si só, não pode causar danos a alguém. Correto. O cenário concernente à responsabilidade civil do Estado compõe-se de 3 sujeitos: o Estado, o lesado e o agente do Estado. Correto, pessoal? O Estado, por si só, ele realmente não pode causar danos, porque nós temos como elementos básicos da responsabilidade a conduta humana, o dano e o nexo causal entre a conduta e entre o dano. Como é uma conduta humana, devemos ter sim um agente público representando o Estado que cometa tal conduta para gerar um dano a um terceiro. Então, nós precisamos ter o Estado, na responsabilidade civil do Estado, o lesado e o agente do Estado. Então, a assertiva correta não é nossa resposta. B. O fato gerador da responsabilidade varia de acordo com a natureza da norma jurídica que o contempla. Essa variação é que propicia tipos diversos de responsabilidade. Pessoal, aqui também está correto. Por quê? Se for um ilícito civil, será gerido de acordo com o direito civil, ok? Já se for no âmbito administrativo, será regido pelo direito administrativo. E dependendo do fato gerador daquela responsabilidade, terá efeito em cada esfera, seja na esfera penal, na esfera administrativa ou na esfera civil. A questão aqui, ela não traz nada que fala das dependência ou independência das instâncias. Ela só traz que a variação do fato gerador e da norma jurídica é que propicia diversos tipos de responsabilidade, entre elas a responsabilidade civil do Estado. Ok? Então aqui a B está correta também. Vamos para a C. O sujeito só é civilmente responsável se sua conduta ou outro fato provocar dano a terceiro. Sem dano, inexiste responsabilidade civil. Também, pessoal, correto. Já disse para vocês que é um dos elementos da responsabilidade civil. Sem o dano, nós não temos realmente responsabilidade civil, ok? D. Se o dano for causado à administração, o servidor público é, perante ela, indiretamente responsável. Contudo, se causa dano a terceiro, pode o servidor responder diretamente, sendo acionado pelo lesado. Pessoal, vou deixar essa daqui por último, ok? Vamos para a E aqui rapidinho. A responsabilidade sem culpa incide em decorrência de fatos lícitos ou ilícitos. Verdade. Bastando que o interessado comprove a relação causal entre o fato e o dano. Verdade, pessoal. Por exemplo, se um agente público está lá dirigindo seu veículo licitamente, dentro da lei, e bate em outro veículo, pode gerar sim uma responsabilidade civil do Estado, ok? Então, verdadeira. E qual que é o erro aqui na D? O STF, pessoal, ele adota a teoria chamada da dupla garantia. E o que é essa dupla garantia? Trata-se de uma dupla garantia para o Estado e para o agente público. O terceiro interessado, o terceiro lesado, ele jamais poderá, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, jurisprudência consolidada do STF, ele jamais poderá entrar com uma ação diretamente contra o agente público. Ele deve entrar com uma ação contra o Estado. E o Estado, se entender que há dolo ou culpa por parte do agente público, deverá entrar com uma ação de regresso. Então, reafirmando aqui para vocês, dupla garantia. Dupla garantia para quem? Para o agente público, que só terá o seu superior, né, que só terá o seu órgão ali, o seu ente, entrando com uma ação contra ele, e ao próprio terceiro, que não precisará provar o dolo e a culpa do agente público, mas apenas
o dano, o nexo causal e a conduta do agente público no Estado, para ter a sua responsabilidade objetiva, ok? Aqui, responsabilidade objetiva, pessoal. O Estado, ao entrar com ação de regresso contra o agente público, ele deverá provar o dolo e a culpa, tanto que essa ação de regresso ela nem é indispensável. O Estado, ele percebendo que não houve dolo ou culpa do agente, ele não entrará com ação de regresso perante o agente público. Mas o STF adota, nesse fato, a teoria da dupla garantia. Lembrem bem, teoria da dupla garantia. Dupla garantia para o cidadão, que não precisará comprovar o dolo e a culpa do agente estatal, e para o agente público, que não responderá nunca ao terceiro lesado, mas apenas perante ao Estado. Pessoal, assim fecho a maratona de questões IBFC com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. É uma aula de 60 minutos, um pouquinho mais de 60 minutos, em que eu trouxe 4 tópicos muito importantes do direito administrativo. Quais foram? Princípios administrativos, organização administrativa, atos administrativos e responsabilidade civil. Eu me coloco totalmente à disposição no meu Instagram para tirar eventuais dúvidas, seja porque ficaram nessa aula, ou seja de outras aulas de direito administrativo, do Dedicação Delta, de qualquer assunto de direito administrativo que você sentiu eventual dúvida, fico totalmente à disposição, ok? Obrigado por ficar comigo nessa aula, obrigado de coração, espero ver você na parte 2 da IBFC e nas outras aulas do Dedicação Delta. Obrigado, pessoal, bom descanso, e é isso.